Peço a você que abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. Antes de ministrar essa palavra, eu quero contar algo que aconteceu, que eu achei que foi Deus nos direcionando em tudo. Domingo passado, eu estava desde quarta-feira orando ao Senhor, pedindo a Deus que Deus queria que ministrasse no domingo passado. E quando chegou no domingo, eu ainda não tinha o que Deus queria falar. E essa, de fato, é uma dificuldade muito grande, porque, às vezes, nós temos alguns textos que nós já pregamos diversas vezes. E você fala assim, eu vou pregar esse texto. Como eu estava dizendo, às vezes a gente tem alguns textos que nós já pregamos diversas vezes. E aí, quando você pega esse texto e fala assim, eu vou pregar ele, e de repente a cabeça não abre, e a gente acha que nunca viu esse texto na vida. E aí, eu até a hora de chegar aqui, de subir ao púlpito, Deus tinha me dado 2 textos, mas eu ainda não tinha convicção. Quando foi na segunda-feira, eu me lembrei de algo que havia acontecido. Eu deveria ter pregado a última série, o último texto da série de mensagens sobre José. E aí eu fui entender o porquê que Deus não tinha permitido que eu trouxesse essa mensagem. Porque hoje é ceia, e o texto que nós vamos ler, ele fala de algo muito importante, para que nós possamos participar da ceia. E hoje de manhã, Deus já começou a nos direcionar também sobre o que é as coisas mais importantes da ceia. Por isso, nós vamos ler Gênesis capítulo 45, e eu sei que o Senhor vai falar muito aos nossos corações. Amém? A Bíblia diz assim: então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai, e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habita na terra de Gozém, e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, do contrário, acabará empobrecendo. O Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu, o mesmo, quem está falando com vocês. Anuncie a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá.
E lançando-se ao pescoço de seu irmão, Benjamim chorou. E abraçando com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Amém? A nossa vida, ela é uma montanha russa. Nós nunca vivemos em um estado constante. Nossa vida, todos os dias, é cheia de altos e baixos. Tem dia que nós estamos muito bem, e nós até nos animamos com aquilo que nós estamos vivendo, mas existem determinados dias que nós estamos lá embaixo. E não é somente no âmbito emocional da coisa, é na caminhada da vida. A vida tem hora que nos traz momentos que são extremamente felizes, que nos trazem esperança, mas tem hora que também nos coloca em determinados buracos, que é muito difícil de sair. Mas uma coisa é certa, esse texto de José talvez seja um dos textos mais profundos, que nos mostram o quanto Deus está no controle de todas as coisas. De que nada sai fora do controle de Deus. Nós podemos estar muito bem e de repente estar mal, que Deus nunca vai ter nos abandonado. Ele sempre estará cuidando, nos direcionando, nos conduzindo a viver o seu propósito, porque Deus é soberano sobre toda coisa, sobre toda situação. A história de José começa nos contando, em primeiro lugar, que ele era filho da esposa mais amada de Jacó. Aquele que havia vindo depois de ele não poder ter filhos. Raquel era estéril, mas Deus concede a ela a graça de ter José em primeiro lugar. Naquele momento, ele era o filho mais amado de seu pai, havia recebido uma túnica de seu pai, e isso causava muito inveja ao coração de seus irmãos. Até que um certo dia, ao ir ver onde seus irmãos estavam, ele sai de seu lugar e ali ele é vendido, primeiro jogado dentro de um poço, depois vendido como escravo a uma caravana de ismaelita. Não satisfeito, ao essa caravana chegar no Egito, esse povo compra José e ele passa a servir na casa de Potifar. Como eu disse, a vida é uma montanha russa. José, em princípio, estava como príncipe na casa de seu pai, um homem muito rico, um homem muito poderoso. De repente, ele já estava como escravo no Egito. Depois disso, a coisa começa a crescer novamente, ele passa a cuidar da casa de Potifar, um dos homens que eram oficiais ali de Faraó no Egito. Mas ele levanta-se contra ele uma calúnia, onde ele estava querendo ter relações com a mulher de Potifar, sendo que na verdade era ela que queria ter relações com ele. Ele, por obedecer a Deus, por temor a Deus, não por medo do que poderia acontecer, ele diz àquela mulher que jamais ele poderia pecar, não contra o homem, mas contra Deus, que era quem ele servia. E novamente, ele é lançado na prisão com falsas calúnias. Deus já havia mostrado, até mesmo Potifar, o quanto Deus era com ele, mas naquele momento, nada adiantava, ele é jogado dentro da prisão. Ali na prisão, ele tem a oportunidade de revelar, de traduzir 2 sonhos que 2 homens haviam tido. Um é levado à forca e o outro levado novamente à casa de Faraó. Ali na casa de Faraó, ele não se lembra de José, aquele que havia feito algo maravilhoso para ele, havia o tirado daquela prisão. E de repente, Deus traz um certo sonho a Faraó, onde haveria alguns anos de extrema produtividade do campo, porém também haveriam mais 7 anos de extrema escassez, onde a terra não produziria, onde o povo não conseguiria plantar e a fome viria sobre todos. O Faraó, encucado com esse sonho, sem saber interpretar, os seus magos também não conseguiam dizer o que o sonho dizia. O copeiro se lembra daquela situação e o leva novamente junto de Faraó. E ali ele tem a oportunidade de interpretar esses sonhos. A interpretação que Deus dá a José traz a ele o cargo de grão-vizir.
Essa palavra, grão-vizir, era alguém que tinha uma responsabilidade muito grande dentro das patentes do Egito. Abaixo de Faraó existia José, que mandava em todo o mundo. A partir daquele momento, Deus dota aquele homem de ainda mais sabedoria e faz com que os milagres possam acontecer. A prova disso é que nós vivemos em anos hoje, nos dias de hoje, de extrema tecnologia, onde a lavoura, ela tem a sua produção aumentada cada dia mais, mas nós não vemos que essa lavoura consegue ficar estocada por muitos anos. Em uma época onde não existia tecnologia, onde as pessoas acreditavam até mesmo em seus deuses para trazer a bênção sobre o solo, Deus dota um homem de conhecimento e faz com que ele preserve durante 7 anos tudo aquilo que era o alimento que sustentaria não somente o Egito, mas todo o mundo. Deus dá conhecimento, mas também sustenta aquilo que ele designa fazer. Diante dessa situação, a família de Jacó, ela não fica aquém da situação. Ela passa por momentos difíceis, ela passa por situações muito adversas. E ao passar por todas essas situações, eles começam a ir até o Egito a comprar cereais. José tem um primeiro encontro com seus irmãos. Ali naquele momento ele começa a preparar o caminho para rever a todos eles. Na primeira viagem Benjamim não vai. Na segunda viagem ele passa a ir e José manda colocar o seu copo ali para que viesse trazer Benjamim novamente para o Egito. Mas em determinado momento, quando Benjamim é pego sem ter feito nada, ele vai para junto de José, e Judá passa a ter um discurso extremamente comovente. Ele começa a mostrar que, de fato, ele precisava levar o seu irmão novamente para casa, porque o primeiro irmão já havia morrido, porque ele não sabia que aquele que governava o Egito era o seu irmão. E ele começa a mostrar a importância de levar o seu irmão para casa, senão o seu próprio pai haveria de morrer. Um dos discursos mais emocionantes de dentro da palavra de Deus, segundo Augusto Nicodemos, traz há momentos onde Deus começa a demonstrar cada vez mais a sua providência. Seja na casa de seu pai, seja como governador do Egito, José tem a oportunidade de conhecer um Deus bom de providência. Um Deus que sabe que todos nós passaremos por aflições, como o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, se Jesus venceu, ele também nos faz vencedor. José vence não por sua força, não por sua beleza, não por sua intelectualidade, mas pela presença de Deus sobre sua vida, por compreender a providência de Deus sobre sua vida. O Deus se revela bom e sendo um Deus de providência. E a providência divina, meus irmãos, nos traz algumas lições. E a primeira delas é que a providência divina nos prepara momentos impactantes dentro de nossa vida. O verso 1 ao verso de número 4 traz essa verdade. José, depois do discurso de Judá, não consegue mais se conter. O seu coração, que antes já estava embargado, a sua alma aflita, ali naquele momento se debruça em lágrimas, e ele manda com que todos que estavam ali naquela sala, que eles pudessem sair daquele momento. O choro de José era algo tão grande, que aqueles que estavam por detrás da sua recâmara, saem e vão até a casa de Faraó cantando aquilo que havia acontecido. Ele diz: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram também na casa de Faraó. E ele disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Nesse momento, seus irmãos, aqueles que haviam pegado aquele rapaz e jogado dentro do poço, que haviam tirado dentro do poço e haviam jogado ele, vendido a uma caravana de ismaelitas, que achavam que José estava morto ou havia se perdido, de repente o encontram numa outra posição, em uma outra situação totalmente diversa que eles jamais esperavam.
Eles achavam que ele estava morto, mas Deus o havia conservado para a glória do seu nome, para preservar aquele que seria, mais uma vez, a descendência do que iria nos salvar. É da geração de Jacó, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que vem o Messias, o Salvador, aquele que veio para transformar. Não existe circunstância, não existe problema que Deus não possa controlar. Ele diz, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Aqueles homens estavam com seu coração aflito naquele momento, e pensando, sem saber o que fazer diante da circunstância. E agora, o que será de nós? Será que de fato ele se vingará de nós? Será que de fato ele trará a espada para as nossas vidas? Mas a atitude de José foi outra, porque Deus providencia para nós encontros. Deus providencia para nós momentos que irão mudar a nossa capacidade até mesmo de enxergar a própria vida. Quando ele diz: chegam até perto de nós, até perto de mim, ele está dizendo àqueles seus irmãos: não se preocupem com o que passou, venha até nós. Meus irmãos, o maior momento da vida de José não foi simplesmente ele ter chegado a governador do Egito, não era a posição que ele havia encontrado, mas depois de anos e anos se passado, depois ele ter entendido que Deus estava sobre a sua vida, estava o direcionando com todos os sonhos que ele havia interpretado, que o momento mais marcante da vida de José era quando ele chega diante dos seus irmãos e de sua família. É quando ele tem esse encontro com a sua própria casa, quando ele encontra aqueles que são para ele o seu tesouro mais precioso. Ali naquele momento não tem mais o olhar para trás e a dor de um coração ferido. Ali não tem mais a situação do rancor da alma, mas ali tem alguém que compreendia os propósitos e confiava na providência divina. É esse Deus que nós servimos. E às vezes nós olhamos situações, passamos por elas, somos jogados numa montanha-russa onde ela desce de ponta, e nós nos achamos extremamente injustiçados. Eu quero te dizer nessa noite: confie na providência divina. Se relacione com esse Deus a ponto de você o conhecer, sabendo que, por mais que você esteja no vale da sombra da morte, Ele estará ali com você. Comece a compreender que não importa aquilo que aconteça, mas Deus sempre tem preparado situações para que o nome dEle venha a ser glorificado, porque Deus quer revelar a nós como um Deus bom e um Deus de providência. Ele nos mostra isto e Ele nos faz conhecer os seus propósitos. José, na sua caminhada, tinha tudo para ser um homem extremamente depressivo, para ser um homem revoltado com Deus e com o mundo. Era para ele trazer, através das suas marcas, a dor de uma rejeição, não por seu pai, mas por toda a família. Mas Deus faz com que ele entenda os propósitos dele. Um Deus bom de providência nos faz conhecer seus propósitos. E qual é o propósito de você estar aqui nessa noite? Qual é o propósito de você ter chegado até aqui? Quais são as circunstâncias? José chega a ser governador do Egito, porque o propósito de Deus era conservar uma geração eleita, era conservar uma geração que havia sido guardada para que ele viesse a caminhar cada dia mais.
O verso 5 vai nos dizer assim: agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus, Ele não diz outra pessoa, mas Ele diz: Deus me enviou adiante de vocês para que fossem conservados para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. José não olha para trás acusando seus irmãos. José não olha para trás por culpa em seus irmãos. Mas José olha para trás e entende o plano perfeito de Deus. O plano de Deus não cabe a cada um de nós avaliar a forma dele agir. O plano de Deus não nos leva a querer julgar as ações dele, porque nós servimos a um Deus soberano, que não pega conselho de cada um de nós, porque Ele é toda inteligência, Ele é toda capacidade. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia nos diz que Ele sabe de todas as coisas, que Ele está em todos os lugares. A Bíblia nos diz que Ele sabe do princípio e sabe de como acabará o final. É esse Deus que José confia, é esse Deus que José entende que foi quem o tirou da terra do Egito. Por isso, meus irmãos, olhe para a vida e entenda que existe um Deus que cuida dela. Olhe para a vida e saiba que, por maior que seja a população mundial, por mais que ela possa aumentar, Deus vê cada um de forma individual. Que Deus levanta pessoas para poder de fato nos conduzir a mais próximo deles, nem que seja através da perseguição. Nós costumamos dizer, obrigado pela toalha, a minha sumiu daqui. Nós costumamos dizer que existem pessoas que nos levam mais próximos de Deus. Mas muitas vezes nós pensamos nas pessoas que estão do nosso lado, que nos ajudam em oração, que nos ajudam a ensinar a palavra de Deus, que nos mandam uma mensagem e falam assim: olha, eu estou orando por você. De fato, essas pessoas devem ser valorizadas, elas estão dos nossos lados. Mas também existem pessoas que elas estão para apertar nosso calo, para poder, de fato, furar a nossa alma, e que elas estão sendo usadas para nos levar mais próximo de Deus. É no meio da tribulação, é no meio do problema, é no meio da dificuldade, que nós mais dobramos os nossos joelhos, irmã Solange. Que nós mais falamos com aquele que é dono de todas as coisas. É nos momentos de dor que nós nos achegamos a Ele e falamos: Senhor, me explica os seus propósitos diante de tanta situação. Olha para mim e vê em mim alguma coisa para que eu possa sair dessa situação. Mas Deus usou pessoas para nos colocar aqui. Deus permitiu que pessoas viessem a muitas vezes nos afligir, e por isso o Senhor prega acerca do perdão. Deus não usa os irmãos de José para o vender, para que ele viesse a se tornar governador do Egito, para que viesse a permanecer alguém que viesse a continuar a linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso, olhe para os problemas, olhe para as circunstâncias, olhe para as dificuldades, olhe para as alegrias e procure achar Deus diante de todas elas. Comece a enxergar Deus em todos os momentos da sua vida. Comece a olhar para Deus e saber, por mais que tudo possa estar parecendo obscuro e perdido, Ele está no controle de todas as coisas. Não existe nada. A prova disso é que nós estávamos perdidos. A Bíblia nos diz que nós estávamos como ovelhas que não sabiam o caminho que deveria andar. Mas Ele, como bom pastor, Ele, como um bom pastor, Ele nos convenceu. Ele nos colocou no caminho. Ele quebrou os nossos corações e nos conduziu a viver o seu propósito. O verso 8 diz assim: não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa,
como governador de toda a terra do Egito. Lembra dos problemas que José havia vivido. Príncipe na casa de seu pai, de repente escravo ismaelita. Depois escravo egípcio, dos egípcios. Quando ele começa a decolar, ele toma um tombo e volta para a prisão. Mas de repente Deus providencia todas as coisas, porque Deus o havia levado para lá. Porque Deus havia controlado todas as coisas. Porque Deus já sabia que a terra iria passar por esse momento de dificuldade. Porque Deus havia de prover a provisão para todas as coisas. Porque nós estamos aprendendo a confiar em um Deus bom de providência. E a providência divina não só prepara momentos para nossas vidas, não só nos faz conhecer os seus propósitos, os propósitos de Deus, mas ela também renova as nossas esperanças. Quando nós passamos a confiar em Deus, quando nós passamos a compreender a grandeza de Deus, por mais decepcionados que nós possamos estar, por mais dura que tenha sido a caminhada, por mais magoados que nós possamos viver, por mais problemas que nós possamos enfrentar, o Senhor faz brotar dentro do nosso coração uma terra arrasada. Ele faz brotar esperança novamente. Talvez você chegou aqui nessa noite sem um pingo de esperança, mas Deus manda te dizer que se você confiar na providência dEle, que Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele faz renascer em seu coração a esperança, porque você entende que não é mais por suas próprias mãos, mas é pelo poder do Senhor. O verso 9 em diante vai dizer assim: voltem depressa para junto da casa de meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, venha para junto de mim, não demore, o Senhor habitará na terra de Gozém e estará perto de mim, o Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Meus irmãos, José estava, até alguns dias atrás, vivendo a vida do Egito, sem desmerecer a presença de Deus, sem desonrar a Deus. Estava ali, havia constituído família, já tinha os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, já tinha sua esposa, governava toda a situação, mas ainda lhe faltava algo, e que ele não entendia que poderia acontecer. José, depois de governador, não pega parte do exército do Egito e vai em direção à terra de seu pai, querendo saber o que havia acontecido. Não sai ali de onde ele estava, mas Deus leva os seus irmãos e o seu pai junto dele, porque Deus havia providenciado momentos, Deus havia feito conhecer propósitos, e agora, quando ele tem um encontro com os seus irmãos, as suas esperanças também são renovadas. A esperança de viver em família novamente, a esperança de rever o seu pai que há muitos anos havia se perdido. Ele diz, voltem depressa para junto de meu pai e diga a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por Senhor de toda a terra do Egito, venha para junto de mim. Aquele coração antes solitário, agora tem a oportunidade de ver os últimos dias de seu pai, de estar com seu pai e de fazer aquilo que Jesus nos manda fazer. José, mesmo sem conhecer a Jesus, é claro, porque Jesus veio muitos anos à frente, ele já tinha atitudes que glorificavam o nome do Senhor. E não era somente a interpretação, mas ele pega aqueles que haviam perseguido, ele coloca na melhor terra possível, que era do rio Nilo, uma terra que era conhecida por sua fertilidade, onde ele poderia cultivar ali o gado, cuidar do gado, uma terra onde ele iria cuidar não somente de seu pai, mas de todos os seus irmãos, de todo o rebanho, para que eles não viessem a perecer diante das circunstâncias que o tempo estava trazendo.
Por isso eu digo a vocês, quando alguém se levanta contra nós, muitas vezes ela está nos levando para perto de Deus. E a nossa obrigação como filhos de Deus é interceder assim como o Pai intercedeu por nós. Jesus, no seu pior momento, na cruz, sem força, com seu corpo dilacerado, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Antes mesmo de chegar na cruz, ele disse: se alguém te roubar a roupa, dá para ele também a capa. Ou seja, haja de forma onde as pessoas olhem para você e tenham a convicção de que você não olha a circunstância, mas olha para o Deus que sabe de todas as coisas. José poderia ter agido de todas as formas, mas ele age da forma que o Senhor quer que nós agimos. Quando nós falamos de avivamento, nós entendemos que o Evangelho tem o poder de transformar as circunstâncias, de fazer que aquele que antes era ladrão, ele pare de roubar, de fazer que aquele que era corrupto, ele largue a corrupção, de fazer com que aquele que antes agia contra a sua própria família, adulterando, ele para com tudo. Por quê? Porque ele entende o valor da família. Jesus nos chama a viver esse propósito, porque a palavra de Deus, quando ela encontra os nossos corações, nós passamos a olhar para Deus e entendermos que Ele é nosso bem mais precioso, que mais vale desagradar o homem e agradar a Deus, que nós devemos viver segundo aquilo que Ele nos ensina, porque esse Deus é um Deus bom de providência. Meus irmãos, o Senhor quer renascer as esperanças da sua vida, mostrando para você que Ele está contigo todo momento, inclusive curando o seu coração. O verso 14 e 15 diz assim: e lançando-se ao pescoço de seu irmão, Benjamim, chorou, e abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. José poderia ter pegado e falado assim: vem cá, Benjamim, fique mais aqui perto de mim que eu te darei porção dobrada. Mas ele olha para os seus irmãos, ele não vê mais aqueles que antes viviam cheio de ódio e amargura. Ele vê que o tempo curou o coração daqueles homens, e por isso ele vai diante dos seus irmãos e os abraça. Qual é as nossas atitudes quando nós vemos aqueles que se levantam contra nós? Qual tem sido a nossa atitude quando nós olhamos para as pessoas que muitas vezes nos prejudicaram? Nós olhamos e entendemos que Deus está no controle de tudo, que Deus está cuidando da circunstância, ou nós queremos agir sem conversar, nós queremos agir sem nos relacionar, querendo fugir das situações, com o coração magoado, com o coração aflito, com o coração rancoroso. O perdão, ele é talvez a área mais difícil de se converter no coração do crente. Porque perdoar não é fácil não, meus irmãos. Você olhar para aquele que te persegue e ainda assim estender a mão a ele, abraçá-lo, sem falsidade, sem fingimento, isso é muito difícil. Por isso que o perdão, de fato, ele é algo divino. É Deus quem gera em nós quando nós decidimos perdoar. Quando nós entendemos a providência de Deus. Quando nós entendemos que Deus não nos deixou aquém da circunstância. Mas nosso coração que é inclinado ao pecado, ele muitas vezes vai gerar dentro de nós algo muito difícil. Ele vai fazer com que nós pensamos: pronto, eu perdoei. Até nós vermos a pessoa que nos perseguiu. E aí vai doer novamente. Mas até enquanto nós não encontramos com ela, nós passamos a andar normalmente, como se tudo estivesse bem. Mas o Senhor não acha que está tudo bem. Porque a Bíblia diz que o Senhor sonda e esquadrinha os nossos corações. Ele sabe quando nós estamos perdoados, quando nós liberamos o perdão, ou quando nós estamos carregando dentro de nós uma mágoa, uma amargura, algo que nos leva a não querer estar perto dos outros.
A atitude de José nos mostra qual deve ser a nossa atitude. Olhar para as pessoas e dizer para todas elas que o Senhor cuidou de nós, mesmo quando tudo estava perdido. José não deixa de lembrar os seus irmãos que ele havia o vendido, que eles haviam o vendido para a caravana dos ismaelitas. Ele não deixa de lembrar, mas a atitude dele é uma atitude de abraço. É uma atitude de reconciliação, porque o Senhor havia curado o seu coração. Talvez você veja aqui nessa noite carregado de rancor, mágoas que há muitos anos você tem dentro de você e que você diz dentro de você, eu perdoei. Mas na verdade, toda vez que você lembra, você sente dor. Porque o perdão não é uma amnésia. Perdoar não significa esquecer aquilo que aconteceu, mas significa nós lembrarmos e não sentirmos mais dor. Por isso Deus quer curar corações aqui nessa noite. Nós só precisamos decidir por isso. Falar com o Senhor, Senhor, eu estou disposto a mudar essa circunstância. Se coloque de pé. Os meninos vão cantar uma canção. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que coloque a mão no seu coração. Comece a lembrar, sim, nós precisamos lembrar, daqueles que um dia nos perseguiu. Nós precisamos lembrar das circunstâncias, das situações que nós vivemos. E nós precisamos apresentá-las elas a Deus nesse momento. E pedir ao Senhor que o Senhor trabalhe sobre os nossos corações. A Bíblia vai nos dizer, na oração do Pai Nosso, que se nós não perdoarmos quem tem nos ofendido, Ele também não vai nos perdoar. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. É isso que o Senhor tem falado conosco. É isso que o Senhor tem nos direcionado. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração, mas deixe com que o Senhor trabalhe sobre ele. Venha sentir alívio da sua alma. Tire esse peso que não te pertence. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Divida essa carga com o Senhor, porque Ele quer cuidar de você. Um Deus bom de providência quer curar o seu coração. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Fale com o Senhor, Senhor, venha me curar nessa noite. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam
Deus, o Senhor é o Deus que pode curar os nossos corações. Senhor, quantas decepções tivemos em toda a vida, quantas pessoas nós também decepcionamos durante toda a vida. Senhor, Tu és um Deus presente que controla tudo e todas as coisas. Tu és um Deus, ó Pai, soberano, que guarda os nossos corações e usa a nossa história para que o Seu nome venha a ser glorificado. O Senhor se apresenta como um Deus bom, um Deus que providencia para nós o socorro, a provisão. O Senhor é um Deus bom que modifica, Senhor, aquilo que precisa ser modificado para que o Senhor venha a ser glorificado. O Senhor nos tira da nossa zona de conforto, Senhor, e nos faz acreditar cada vez mais no Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que cada coração nessa noite que está ferido, magoado, que está, Senhor, carregando as marcas da mágoa, Senhor, do rancor, que o Senhor gere a cura nesse momento, que o Senhor gere, Pai, a transformação, que Teus filhos possam enxergar até mesmo na dificuldade um Deus bom de providência. Oh Espírito Santo de Deus, se você veio aqui nessa noite e o Senhor, através dessa palavra, te convenceu que você deve viver a sua vida em dependência a Ele, em confiança a Ele, que por mais que a vida possa estar difícil, possa estar dura, mas existe um Deus que zela por todas as coisas. Se o Senhor te convenceu a se entregar a Ele de corpo, alma, coração, eu quero te pedir que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente, que eu quero orar com você. Se você está aqui carregando as marcas de uma dor e você entendeu que só o Senhor pode mudar a sua história, mudar a sua vida, te ajudar a carregar a sua bagagem, saia do seu lugar que eu quero orar com você. Jesus bendito, tudo deixarei. Jesus bendito, tudo deixarei. Senhor Jesus, quero orar nessa noite, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor venha reconciliar pessoas que estão magoadas, que estão feridas. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor prepare um encontro, que o Senhor prepare um momento, Senhor, para que os Teus filhos, já conhecendo os Teus propósitos, com as suas esperanças renovadas, renascidas, eles possam ter a cura do seu coração e ir, Pai, reconciliar-se com outras pessoas. Eu sei, Pai, que aqui tem pessoas que não conversam com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, mas o Senhor é o Deus que nessa noite faz Teus filhos entender os propósitos e viver a Tua soberana vontade. Ó Deus maravilhoso e bondoso, nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor é o Deus que pode curar os nossos corações. Por isso, Espírito Santo de Deus, visita cada coração
E na dor da lembrança, Pai, daqueles que um dia se levantaram contra, eles possam compreender que existia um Deus que cuidava de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém e amém.